Olá a todos, eu sou Eline Melo e vou acompanhar vocês como professora pesquisadora da disciplina Gestão de Projetos desse curso técnico em administração na modalidade à distância. Primeiramente dizer que é um prazer estar com vocês. Eu espero que todos tenham um aproveitamento muito bom nessa disciplina. E eu reconheço também o esforço de todos para fazer esse curso, que a educação à distância, ela exige um compromisso maior, porque nós estamos falando de um ensino que traz, que necessita uma autonomia, uma responsabilidade do aluno. Mas eu tenho certeza que todos terão um aproveitamento muito bom. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, falar do meu currículo. Como eu falei anteriormente, meu nome é Eline Melo, eu sou bacharel em administração, tenho também uma licenciatura em História. Eu tenho 2 especializações, um MBA em Gestão Estratégica e uma especialização em Administração de Recursos Humanos. Eu tenho uma experiência em docência maior com educação à distância, eu já trabalhei em cursos de graduação também. E hoje eu sou gerente de uma empresa privada que trabalha também com gestão de projetos. Então, eu acredito que eu tenha uma experiência para trazer para vocês também com essa disciplina. Meu e-mail para contato é elinemiranda@gmail.com. Fiquem à vontade para entrar em contato, enviar sugestões, dúvidas. Aproveitem para fazer, mandar perguntas, sugestões para essa disciplina. Vai ser tudo muito bem-vindo. Falando um pouquinho, ou melhor, falando da disciplina em questão, é uma disciplina que não é difícil. Ela vai exigir, como qualquer outra, um empenho de vocês. Que vocês precisam se dedicar, mas vocês vão entender e vão ver no decorrer dessa aula que projetos, vocês vão identificar algumas características no dia a dia de vocês. Vocês vão poder discutir isso, inclusive falando de projetos pessoais, projetos públicos, projetos privados. A apostila de vocês, falando de maneira geral, ela tem 4 unidades. Na unidade 1, vocês vão entender os conceitos, o ciclo de vida do projeto. Na unidade 2, vocês vão entender como é que se elabora um projeto, qual é a sua estrutura mínima. Na unidade 3, vocês vão aprender algumas técnicas e a importância de se avaliar projetos, inclusive a viabilidade destes. E na unidade 4, a gente vai falar um pouquinho da equipe do projeto. Então, uma matéria, uma disciplina que vocês vão ter toda a visão do projeto, desde a concepção, ao acompanhamento, monitoramento e a conclusão dos mesmos. Falando o que é importante a gente entender qual é o objetivo dessa disciplina para vocês, o que é que a gente se propõe. Então, o objetivo geral da disciplina é contribuir para que o aluno desenvolva um conjunto de conhecimentos básicos sobre as técnicas e o processo de elaboração e gestão de projetos, considerando este como uma ferramenta de planejamento e controle das atividades nas organizações. O importante é que vocês, além de conhecer e entenderem mais um pouco sobre o projeto, vocês vejam estes como ferramentas de gestão, que podem auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, tanto na área pública como privada. Na aula 1, nós vamos trabalhar a unidade 1 da apostila de vocês. E nós temos alguns objetivos específicos da unidade 1. Ou seja, que no final dessa unidade, no final dessa aula, vocês tenham condições de explicar o que é projeto, diferenciar projeto de programa, explicar as 3 características essenciais ao projeto e identificar as fases do estágio do ciclo de vida dos projetos. Vocês vão ver mais na frente que, em relação ao ciclo de vida, é o que traz a questão da duração, do tempo, que todo projeto ele tem um início, a execução e também precisa ter um final, inclusive com a análise se foi alcançados os objetivos propostos inicialmente. Então, para iniciarmos o conteúdo, eu pergunto a vocês, esse curso técnico em administração que vocês estão realizando
Já fez parte do seu projeto de vida em algum momento? Então, com essa pergunta, eu quero que vocês entendam que esse termo de projeto, que a palavra projeto, ela é utilizada em vários contextos, em projetos no que se respeita à questão pessoal, a projetos nas organizações privadas e a projetos públicos. No decorrer da aula, vocês vão, inclusive, me falar depois, por e-mail, ou se a gente tiver a oportunidade presencialmente, se isso que eu perguntei para vocês, do projeto de se realizar um curso, se ele realmente poderia ser chamado de projeto, viu? Então, assim, a palavra projeto, como eu falei anteriormente, ela é utilizada por pessoas comuns e por profissionais de diversas áreas do conhecimento para expressar o produto de uma atividade intelectual de interesse particular de indivíduos ou de uma organização relacionada ao alcance de um possível objetivo idealizado. Ou seja, projeto ele é um conjunto de ações planejadas, articuladas, para atender, que envolve recursos, envolve uma equipe de projetos para executar, uma equipe operacional em algumas situações, mas o que é importante, ele tem um objetivo comum. Você iniciou a fazer uma atividade sabendo por quê, quando, o quanto que custa e como é que vai alcançar esse objetivo. Isso é bem importante dentro do conceito de projeto, é entender que ele envolve a questão do tempo, do planejamento inicial, e principalmente com que recurso eu vou conseguir e também quando é que vai terminar e que objetivos eu pretendo e quero alcançar. Um outro conceito de projeto que eu estou trazendo para vocês é que ele é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Você provavelmente já ouviu algo sobre alguns exemplos de projetos da área pública que estão em execução no Brasil. Temos o projeto TAMAR, de preservação de tartarugas marinhas na área ambiental, o projeto Genoma, de mapeamento dos códigos genéticos na área biomédica, e o projeto Escola do Futuro. Eu trouxe para vocês também alguns sites para vocês conhecê-los, se quiserem mais informações. E dentro desses exemplos, eu queria trabalhar com vocês a diferença entre projeto e programa. Vocês viram nos conceitos anteriores que para eu dizer que isso é um projeto, que eu estou tratando de um projeto, eu preciso ter basicamente 3 características fundamentais. Primeiro delas, ele é uma atividade temporária, né? Então, eu tenho o início, tenho a execução, o acompanhamento e tenho o fim. Ele tem que ter um objetivo específico e ele envolve a aplicação de recursos humanos, financeiros, econômicos. Então, quando vocês forem pesquisar sobre esses exemplos que eu passei para vocês em relação ao projeto TAMAR, Genoma e a Escola do Futuro, vocês vão perceber que eles não são mais projetos, eles são programas, porque eles perderam a característica do tempo. Ou seja, eles não possuem mais duração. Eles tiveram inicialmente um projeto, depois de implantados com objetivos devidamente alcançados, eles tiveram suas atividades continuadas. Então, deixou de ser projeto e virou programa. Então, essa é a principal diferença. O projeto ele tem um tempo determinado e o programa ele é contínuo. Ele pode até acabar, mas não tem uma previsão definida inicialmente. Voltando àquela pergunta que eu fiz a vocês no início, se esse projeto desse curso, ele fez parte da vida de vocês, se isso foi planejado, a gente poderia realmente chamar isso de projeto. Porque eu vou mostrar para vocês como dentro dessa proposta a gente vê as 3 características. Primeiramente, ele é temporário, vocês têm ideia, vocês conhecem o plano do curso, conhecem o currículo do curso, então vocês vão ter o início, vão ter que executar e vão ter o final. Isso vai ter um tempo, vai acabar o curso. Então, tem essa questão do tempo, tem a duração definida. Em relação ao objetivo, tem um objetivo definido. Qual é? Vocês vão fazer um curso técnico. Então, vocês vão ter essa qualificação específica, tem um objetivo sim definido. E a outra questão é que envolve recursos. Talvez não envolva o recurso financeiro, mas vai envolver o recurso humano,
às vezes o recurso econômico que eu vou ter que me deslocar, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode realmente usar esse termo projeto para falar, meu projeto, no momento que eu estou executando, é estar realizando esse curso técnico em administração. Então, vocês percebem que conceituar projeto não é difícil. Vocês conseguem visualizar esse conceito na prática de vocês e conseguem usar esse termo em várias situações, inclusive em situação pessoal também. Os projetos, eles têm fases, né? Que vocês vão ver no decorrer da aula, que essas fases coincidem com os estágios dos projetos. Então, nós temos a fase conceitual, que é a fase inicial, que é a fase inicial de elaboração do projeto, na qual são idealizadas as mais diversas possibilidades de solução ou de respostas, incluindo os recursos a serem utilizados. Nessa fase inicial, vocês vão discutir com a equipe de especialistas, fazer consultas, vocês vão analisar melhor o problema, a ideia ou a oportunidade de se fazer esse projeto e vão discutir, inclusive, alternativas, né? Em que áreas são mais interessantes para se realizar esse projeto. Então, é aquela fase bem conceitual, na fase mesmo de ideias e análises superficiais. Nós temos, posteriormente, a fase de planejamento, que é uma fase que são formalizadas as etapas de elaboração do projeto, com a descrição de objetivos, de justificativas, de ações a serem executadas e de recursos necessários. Nessa fase de planejamento, vocês vão ter um estudo mais intelectual, um estudo mais detalhado da viabilidade dessa proposta. Inclusive com a definição de atividades, eu vou declarar meu escopo, eu vou fazer previsão de prazos, eu vou fazer previsão de custos de investimento desse projeto. A gente vai detalhar esses conteúdos um pouquinho mais na frente. Histórias sobre projetos, né? Você vê exemplos de civilizações antigas que realizavam obras como pirâmides, o Coliseu de Roma, as muralhas, as próprias guerras que tiveram mundiais, Primeira e Segunda Guerra, expedições marítimas lá do início dessa questão da colonização aqui no Brasil. Então, todas essas obras e empreendimentos provavelmente foram realizados sob a forma de projetos, porque são ações de grande porte, que envolveram grandes recursos, uma equipe muito grande. Então, utilizaram alguma técnica de planejamento, execução e acompanhamento. O que hoje em dia nós tivemos aperfeiçoamentos dessas técnicas de projeto. Hoje você encontra disponível vários autores, vários conceitos. O que a gente percebe é que desde o início foi necessária a articulação de projetos para realizar grandes ações. E hoje a gente consegue usar esse termo e esses conceitos em ações do dia a dia, em projetos de investimentos de empresas. Então, o fato é que esse termo não é antigo, mas as ações, a necessidade de se planejar, de se acompanhar, de fazer melhorias no decorrer do processo, isso sim são ações bem antigas, como nos exemplos que eu citei para vocês anteriormente. Como eu falei inicialmente, uma das principais e fundamentais características dos projetos é a questão do tempo. Você precisa entender que um projeto ele precisa ter o início, o desenvolvimento e o fim. Então, nós podemos falar aqui de ciclo de vida de um projeto. Um projeto ele precisa apresentar em cronogramas os dados temporais de quando será iniciada e de quando será finalizada a sua implantação. Entre esses dois momentos extremos, há os estágios intermediários do projeto aprovado. Esses estágios são a iniciação, conceituação, que se confunde com a fase conceitual que eu falei anteriormente, é onde se analisa, se discute as possibilidades, as ideias, de uma forma bem conceitual, bem genérica. A fase de planejamento em si, que nós também falamos que se confunde com a fase de planejamento comentada anteriormente, é onde eu vou ter a definição do cronograma, do orçamento, dos recursos que deverão ser aportados, do plano de comunicação e do plano de contingência. Um outro estágio seria a execução ou produção do que foi previsto no projeto.
O monitoramento ou acompanhamento é um outro estágio e, por fim, a conclusão do projeto. Então, vocês perceberam que é um ciclo, ele tem o início, o meio e o fim. E isso vai, inclusive, trabalhar a conceituação do que realmente essa atividade é ou não um projeto. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando o ciclo de vida de um projeto, onde a fase 1 nós temos o início, 2 o planejamento, 3 a execução, 4 o monitoramento e o 5 a conclusão. Vocês vão perceber que o monitoramento ele é transversal, ele interage, ele é integrado às fases 2, que é o planejamento, 3 a execução e conclusão. Essa fase de monitoramento é uma fase bastante crítica, todas elas são importantes, mas no monitoramento é onde eu vou me certificar se aquilo que foi planejado está sendo realizado e se, com a qualidade especificada inicialmente, se eu tenho condições de fazer melhorias no decorrer do processo. Não pode haver descaso nessa fase, porque, inclusive, se eu não tiver uma ação corretiva no momento correto, isso pode não ser viável, eu posso trazer novos custos, eu posso, inclusive, inviabilizar a conclusão desse projeto, aliás, o sucesso desse projeto, melhor dizendo. Então, o ciclo de vida de um projeto trata das etapas do início, planejamento, execução, monitoramento e conclusão. Confirmam que um projeto ele é sempre temporário, com datas de início e fim previstas. Então, se eu tenho um planejamento de sucesso, eu vou saber exatamente quando é que esse projeto ele vai ter fim. Então, vai depender muito do planejamento, das externalidades que acontecerem e principalmente do monitoramento também. A elaboração de projeto, ela delimita o escopo das atividades a serem executadas pelos prestadores de serviços ou fornecedores. Os instrumentos gráficos de gestão, como cronograma e orçamento, são essenciais ao projeto, porque você consegue visualizar de uma forma clara e fazer um acompanhamento mais eficiente se eu tiver essas ideias de atividades, de cronograma, de custo em planilhas, nada muito complicado. Você consegue esses modelos de cronograma internet, você consegue fazer isso tranquilamente, mas que precisa ter esse cronograma definido é muito importante, inclusive com a utilização de gráficos, para você ter uma ideia mais estruturada do que realmente está acontecendo no seu projeto. Os projetos, eles se originam a partir de várias fontes, né? Na apostila de vocês, o autor ele traz 3 fontes principais. Um problema, né? Uma ideia e uma oportunidade. Quando o problema já existe, você tem necessidade de tentar corrigir, né? Então, como é que eu vou trazer um projeto para solucionar um problema específico? Eu junto a equipe envolvida, eu junto as pessoas que têm um conhecimento daquela área e vamos trabalhar, assim, um projeto de melhoria daquele problema específico, para sanar aquele problema. Uma outra possibilidade de ser uma fonte de projeto é uma ideia. Eu, no meu dia a dia da minha empresa, ou da minha cidade, ou da minha vida pessoal, eu tenho uma ideia para melhorar. Então, não nasceu de um problema, nasceu de uma possibilidade também de melhoria, mas do cotidiano estava até bom, mas que com essa ideia eu posso melhorar a minha atividade. E a outra fonte de projeto é a oportunidade em si, através de editais que sempre surgem, principalmente na área pública, você precisa desses editais para surgir também essa oportunidade. Então, são editais de instituições que trazem recurso para a área pública e privada. Então, assim, resumindo, eu gosto sempre de trazer no final o que é que vocês precisam tirar, principalmente dessas unidades, dessa aula de hoje. Eu trouxe também no final o slide trazendo as informações básicas que foram abordadas aqui. Então, resumindo, os projetos são estudos sistematizados sobre as diversas variáveis inerentes a alguma ideia, alguma oportunidade ou algum problema a ser explorados em busca de soluções. Foi exatamente aquelas fontes de projetos que eu falei com vocês anteriormente.
Os projetos são úteis ao permitir aos administradores uma análise profunda de todos os aspectos positivos e negativos relacionados ao estudo para a tomada de decisão. Então, você traz aí a ideia de que o projeto ele deve ser visto como uma ferramenta de gestão, mais uma ferramenta de gestão, onde eu possa analisar e tomar uma decisão mais embasada, com mais chance de ter sucesso na implementação desta. E os projetos devem simultaneamente ser temporários, singulares, ter um objetivo único e utilizar recursos humanos, financeiros e materiais. Agora eu trouxe para vocês algumas referências. A base para a estruturação dessa aula foi a apostila de vocês, no caso a unidade 1, mas tem algumas sugestões também aqui de leituras. E eu espero que nós tenhamos conseguido atingir os objetivos dessa unidade 1 e a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos a todos!